nossa solenidade, o próximo homenageado será, em memória, o morto assassinado pela ditadura civil-militar brasileira, Marcos Antônio da Silva Lima, para receber seu filho, Marcos Valadares Lima, nosso companheiro do grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Para entregar a medalha Chico Mendes de Resistência, a nossa companheira Maria Vicência Pugliese, a Vicky, da Organização Comunista Arma da Crítica. Marco Antônio da Silva Lima. Marco Antônio iniciou em 1958 a Escola de Aprendizes Marinheiros de Pernambuco. O primeiro navio em que trabalhou foi o Ari Parreiras e depois o Porta-Aviões Minas Gerais. Conforme matéria Marinheiros Condenados do jornal Correio da Manhã, de 10 de março de 1967, Marco Antônio da Silva Lima, que é natural do estado da Paraíba, nascido em 21 de outubro de 1941, filho de Joaquim Lucas de Lima e Clarice da Silva Lima, contou que era marinheiro de primeira classe, MO, motores e máquinas especiais, e que em junho de 1962, quando participava de um curso de taquigrafia na Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil, foi convidado pelo presidente da entidade a ser delegado da associação na Escola de Motores do Centro de Instrução Almirante Van der Kolk. Em outubro de 1963, assumiu a presidência da associação, conseguindo o apoio de Leonel Brizola, Max da Costa Santos, Sargento Garcia Filho e outros integrantes da Frente Parlamentar Nacionalista. Entre suas atividades na direção da associação, foi um dos organizadores da Assembleia dos Marinheiros, realizada no Sindicato dos Metalúrgicos, no Rio de Janeiro, em razão da qual foi condenado à revelia a 9 anos e 6 meses de reclusão. Quando o golpe militar que derrubou Jango explodiu, Marcos, após ouvir pelo rádio sua expulsão da Armada, refugiou-se na Embaixada do México, juntamente com Max da Costa Santos, Padre Alípio, Josina Godoy, Edgar de Aquino Duarte, Abigail Pereira Nunes, José Duarte dos Santos, entre outros, e Cátia do Prado Valadares, com quem iniciou um romance que culminou com um casamento em Cuba. Fez parte do primeiro grupo de refugiados políticos recebidos em Cuba em 25 de julho de 1964. Lá, além de participar de conferências políticas e treinamento de guerrilha, Marcos Antônio foi instrutor de uma equipe juvenil de futebol em Havana. Em novembro de 1965, nasceu seu filho, Marcos, aqui presente. Em dezembro de 1966, regressou ao Brasil após passar pela Tchecoslováquia e Uruguai, entrando por Porto Alegre, de onde viajou para São Paulo, onde foi preso em companhia de seu amigo José Duarte. Após serem interrogados por agentes do DOPS, RJ e Senimar, foram transferidos para a penitenciária Lemos de Brito, onde reencontraram vários colegas de farda e tiveram contato com a doutora Érica Bayer-Holtz, homenageada com a medalha Chico Mendes de Resistência em 2006. E esta médica, essa senhora que havia apoiado a implementação e organização da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil e era responsável pelo Serviço de Assistência Social da Lemos de Brito. Doutora Érica, carinhosamente chamada de madrinha dos marinheiros, foi covardemente acusada de responsável pela fuga espetacular da Lemos de Brito. 9 presidiários escaparam ontem da Lemos de Brito. A fuga se deu em 2 minutos, preparada e acobertada por elementos subversivos de fora que aguardavam os condenados em 2 carros com motores ligados. Diário de Notícias, 27 de maio de 1969. O Jornal do Brasil, no dia seguinte, noticiou: polícia não tem pistas dos 9 fugitivos da Lemos de Brito. Mais de 1.000 policiais foram espalhados pela cidade para tentar recapturar os 9 detentos que fugiram da penitenciária Lemos de Brito anteontem. Esse grupo transpôs a Serra do Mar
escapando de um cerco de fuzileiros e outras forças da repressão. Marcos Antônio entrou na luta clandestina vinculado ao movimento armado revolucionário, MAR, e foi assassinado em Copacabana, Rio de Janeiro, no dia 13 de janeiro de 1970, num cerco a um aparelho vigiado. Companheiro Marcos Antônio, presente! É justo tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Desculpa eu ler, mas é muito emocionante para mim. Gostaria de agradecer a presença de todos, em especial os companheiros do grupo Tortura Nunca Mais, da UMNA e do MODAC, aqui presentes. Falar do meu pai sempre foi muito difícil para mim. A única lembrança que tenho dele, além das fotografias guardadas por minha mãe, foi de uma visita que fiz a ele na penitenciária Lemos de Brito. A história que sei de meu pai foi transmitida pela minha mãe, pelos meus familiares e pelos muitos amigos deles que se aproximaram de mim e hoje são meus amigos também. Tenho muito orgulho de meu pai, sim, mas essa visão equivocada de que eles davam a vida pela luta é muito dura para nós familiares que perdemos nossos entes. Ao contrário, a luta tinha como objetivo um mundo melhor para nós. Nossos companheiros não morreram em combate, não. Eles foram assassinados sem chance de defesa. A repressão na América Latina, em especial no Brasil, foi desumana e cruel. Não podemos retroceder na luta contra os covardes assassinos e torturadores que mancharam a história recente brasileira. Cabe aqui um esclarecimento. As Forças Armadas servem para defender o seu país e os seus cidadãos. Quem nos atacou foram usurpadores travestidos de oficiais, que traíram o juramento militar e a pátria. O episódio dos sindicatos metalúrgicos, com a chegada do destacamento dos fuzileiros navais no local da reunião. Apoiados pelo seu comandante, o contra-almirante Cândido Aragão, os fuzileiros. E temos aqui o Coutinho, que eu gostaria de uma salva de palmas para ele, que, ao invés de prender os revoltosos, baixaram as armas e aderiram ao movimento, permanecendo na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Calcula-se que em torno de 1.500 marinheiros foram processados e perseguidos pela ditadura. Uma pessoa muito importante na história do meu pai foi a doutora Érica, que implementou e organizou a Associação dos Marinheiros. Além disso, ela se encontrou de novo com ele, sendo responsável pelo Serviço de Assistência Social na Lemos de Brito. No episódio da fuga, podemos identificar a personalidade e a liderança de meu pai, conforme um relato de Antônio Duarte em seu livro 1964, A Luta dos Marinheiros. Depois da estação do Maracanã, quase à altura de São Francisco Xavier, surgiu em nossa frente um carro de polícia. Diminuímos a marcha, o carro de polícia fez o mesmo. Em nosso carro havia uma certa inquietação. Nervosamente segurávamos os coldres das armas. Marcos olhava atentamente para o carro em nossa frente. "Entre na primeira rua esquerda", gritou alguém preocupado. "Calem a boca, temos motorista, é ele quem dirige, fiquem quietos", bradou Marcos. Esse grupo transpôs a Serra do Mar entre Angra dos Reis e Lídice, escapando de um cerco de fuzileiros e outras forças da repressão. Meu pai foi assassinado em Copacabana no dia 13 de janeiro de 70, num cerco com aparelho vigiado.
Bom, estão aqui me lembrando